Olá pessoal, como vai? Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Pois é, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da segunda semana do PET volume 6, conteúdo destinado para os alunos do segundo ano do ensino médio. Então, vamos caminhar. O tema da nossa aula de hoje é Pedro Abelardo. Pedro Abelardo foi um importantíssimo filósofo escolástico, teólogo e grande lógico francês. Ele nasceu em 1079 e morreu em 1142. Vale lembrar que a filosofia cristã ou medieval era dividida em dois momentos: a patrística, que começa com Santo Agostinho, e a escolástica, que temos um grande autor, um grande nome, conhecido como Tomás de Aquino. Nós já trabalhamos em aulas anteriores esses dois filósofos. E hoje trabalharemos sobre Pedro Abelardo, a fim de compreender a sua importância para o campo da filosofia, para o campo do conhecimento. Questões iniciais aqui, questões para provocar o nosso pensamento. Primeira, a dúvida nos leva à pesquisa e, através dessa, conhecemos a verdade? Segunda, qual a importância do discurso filosófico frente aos estudos e argumentações teológicas? E terceira, em que consiste o método lógico utilizado por Abelardo? Três perguntas importantes que nós tentaremos desenvolver no decorrer dessa aula de hoje. Então, aqui, uma citação importante de Pedro Abelardo, que vai tratar sobre a dúvida, e ele vai dizer o seguinte: a dúvida é onde começa o caminho para a pesquisa. É uma frequente interrogação que nos leva a um exame mais aprofundado das questões que nos interessam. Olha que interessante. A dúvida é onde começa o caminho para a pesquisa. Então, não há pesquisa se não há dúvida. E a pesquisa ela é fundamental para conhecer, para aprofundar questões importantes, questões que interessam, segundo Pedro Abelardo. Agora, vale ressaltar aqui que Pedro Abelardo, pertencendo, sendo um padre ou sendo um cristão da escolástica, ele abre o caminho para o conhecimento científico. Ele já aponta, já trata da importância desse tipo de conhecimento, de pesquisar para conhecer, para compreender, para chegar à verdade. Olha que bacana isso. Vamos caminhar. Alguns conceitos importantes aqui, conceitos-chave para a gente entender bem o conteúdo proposto nessa aula de hoje sobre Abelardo. Primeiro deles, dialética. A dialética para Abelardo é um instrumento que ajuda a distinguir com clareza o verdadeiro do falso. Seguindo regras lógicas, ela visa conseguir determinar se o discurso é verdadeiro ou falso. Quer dizer, a dialética enquanto instrumento necessário para distinguir e determinar se um discurso é verdadeiro ou falso. A lógica, palavra do grego logos, que significa palavra, expressão, pensamento, conceito, discurso, razão. E o método lógico utilizado por Abelardo, para chegar ao conhecimento, ele consistia em estudar a questão filosófica, fazendo um exame das partes que a constituem. Esse exame nós podemos chamar de análise, fazer uma análise das partes, percebendo assim os diversos pontos de vista incoerentes e contraditórios. Então, esse método lógico, ele, ele é necessário para que se faça uma análise daquilo que está sendo discutido, dos argumentos, para poder encontrar incoerências ou contradições em relação àquilo que está sendo proposto. E a palavra universal, os universais aqui também é importante aqui no conteúdo de Abelardo. Abelardo assevera que por si mesma não existe, mas se refere a seres reais e designa uma pluralidade de indivíduos semelhantes. A palavra universal é um conceito.
mas um conceito que se refere a seres reais, né? Por exemplo, quando eu falo humanidade, quando eu falo homem, eu não estou falando de um determinado homem, ou do Wander, ou do Paulo, ou do Pedro, ou da Maria, ou da Ana, ou da Cristina. Estou falando dessa pluralidade de indivíduos semelhantes, tá? Que são todos humanos. Então é interessante isso aqui para nós também. Pensamento de Abelardo, proposto aí no PET volume 6, na segunda semana. Ele vai ter como ponto de partida, vai dizer que a dúvida nos leva à pesquisa e através dessa conhecemos a verdade. Depois, a dialética possibilita descobrir quais são os argumentos legítimos e quais são os não autênticos. E aqui está tratando sobre estudos e argumentações teológicas. Né? Ser um teólogo, filósofo e teólogo, então vai tratar sobre isto. A fé vai apropriar-se da razão e essa vai auxiliar no entendimento e compreensão da doutrina cristã. Quer dizer, a razão ela vai servir a teologia para auxiliar no entendimento e compreensão da doutrina cristã. Agora, um ponto muito interessante aqui também, que ele vai dizer o seguinte: a filosofia será mediadora entre as verdades reveladas e o pensamento humano, pois não é possível crer nas coisas que não se compreende. Aqui, Abelardo, ele vai ao oposto de Agostinho, que nós já trabalhamos, já estudamos sobre ele, pensador da patrística. Agostinho vai dizer que é preciso crer para compreender. Abelardo não. É preciso compreender para crer, pois não é possível crer nas coisas que não se compreende. Isso aqui é fundamental nessa visão filosófico-teológico do pensamento cristão. E, por fim, aqui, Abelardo vai afirmar que a razão é o que une os primeiros filósofos Platão, como, por exemplo, Platão e os filósofos cristãos, né? Quer dizer, a razão, a filosofia, é ela que vai unir, ela vai ser a mediadora, vai ser a medianeira entre os primeiros filósofos e os filósofos cristãos. Mesmo que por concepções diferentes, argumentações diferentes, mas a filosofia ela é fundamental nesse sentido. Para pensar, aqui eu trouxe uma frase muito importante de Abelardo também: questionamento constante e frequente é a primeira chave para a sabedoria. Através do duvidar que somos levados a inquirir. E pelo inquérito nós percebemos a verdade. Que através do duvidar que somos levados a pesquisar, a buscar o conhecimento. É por essa pesquisa, pela busca do conhecimento, que nós percebemos a verdade. E é muito atual e muito importante essa afirmação de Abelardo, pensando nos nossos tempos, né? Que nós recebemos várias informações, várias notícias, vemos muitas coisas, escutamos muitas coisas, e se não duvidamos, nós podemos tomar uma pseudo-verdade, ou uma pós-verdade, ou uma mentira, como se fosse verdade. Então, Abelardo já nos orienta: olha, recebeu uma informação, recebeu uma notícia, observou alguma coisa, duvide, questione, interrogue. Busque pesquisar sobre aquilo. Busque investigar sobre aquilo, para de fato você perceber se aquilo, descobrir se é verdadeiro ou não. E isso é importantíssimo, principalmente nesse tempo marcado pelas fake news ou a pós-verdade. Aqui, para enriquecer a nossa aula, eu trouxe essa tirinha do Quino, saudoso Quino, e com a maravilhosa Mafalda, que diz o seguinte: observem bem essa imagem. Use, compre, beba, come, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Olha que interessante essa tirinha aqui da Mafalda, do Quino com a Mafalda. E por que os malditos sabem que nós ainda não sabemos? Porque eles sabem que nós não duvidamos,
nós não questionamos, nós não perguntamos, nós não pesquisamos, e por isso nós não sabemos quem nós somos. E em função disso, por não sabermos quem somos, nossa identidade, nossa personalidade, nossos gostos, nossas necessidades, o mercado, o consumo, empurra sobre nós desejos de coisas que nós talvez nem necessitamos, empurra sobre nós produtos e serviços que não fazem parte da nossa personalidade e que nós de fato não precisamos também. Aqui nessa tirinha é um convite à dúvida, é um convite ao questionamento, é um convite à pesquisa, é um convite ao autoconhecimento, para que a partir desse autoconhecimento nós não sejamos facilmente manipulados, influenciados e conduzidos por aqueles que não querem o nosso bem, mas simplesmente querem empurrar sobre nós produtos e serviços. Ou, em outras palavras, fazer de nós consumistas exacerbados. Vamos pensar sobre isso. No mais, encerramos a nossa aula de hoje, o conteúdo do PET, volume 6, segunda semana. Porém, a nossa reflexão deve continuar. Abraços e cuidem-se.